Bom dia a todos. Deixa eu botar aqui um recadinho. Tomara que hoje a conexão seja legal. Já tem gente entrando. Ai, que delícia. Vamos ver se eu sei fazer isso aqui, gente. Eu tô aprendendo. Não sei fazer isso. E aí? Depois eu faço. Só entrou, eu tô tentando aqui fazer o nosso PIN. Muito bom. Hoje eu tô mais feliz, todo mundo entrando aqui. Vou acenar. Ai, que bom. Ontem veio muita gente que me mandou uma mensagem depois dizendo que a conexão tava ruim, que não conseguiu entrar no vídeo. E hoje tô vendo que deu certo. Yes! Muito bom. Então vocês vão dando um oizinho pra mim. Mandem coraçõezinhos. Que eu gosto de ver o amor. Adoro! Aqui, ó. Conceição falou, faz um resumo da live de ontem. Então, beleza, vamos começar aqui lembrando desse programa que a gente tá fazendo, que eu montei com muito carinho para vocês. Montei não, eu tô montando, na verdade, porque na minha vida eu sou movida a desafios, e esse era um grande desafio para mim. O universo online, fazer meu canal, fazer meu YouTube. E claro que a live de amanhã vai para o YouTube, você pode assistir. E é claro que também eu tô aprendendo sobre isso. Acho que tá todo mundo aprendendo nesse universo de ficar em casa e se conectar com pessoas. Mas não fazia sentido nenhum eu há muito tempo na minha vida querendo compartilhar a minha experiência, o que eu aprendi ao longo, na verdade, de 30 anos de busca pelo autoconhecimento e 10 anos focados mesmo, com o desejo de viver isso e compartilhar. Então eu quero começar essa live fazendo uma pequena recordação do qual é essa proposta dessas 21 lives. Então, essas eu chamei de Medita Comigo, Monja, Lives para o Despertar. E o despertar tem tudo a ver com o que eu ensino, na verdade, né? Toda a essência do que eu aprendi e que eu quero fazer o mundo despertar é o fato da gente se recordar de quem nós já somos, né? Então, essa live eu vou fazendo um passo a passo da caminhada que eu fiz, da observação da mente, de observar os pensamentos, de observar o momento que a gente cria as nossas crenças e a gente se esquece simplesmente. A gente tem uma grande revelação de quem nós somos e a gente esquece. Então, a gente lê um livro e aquilo desperta na gente algo incrível e a gente se esquece, né? O movimento da vida de constante expansão e contração é esse esquecer e recordar, esquecer e recordar. Tem uma moça que chama Eita Coisa Linda. Ai, que fofa! Eita Coisa Linda. Adorei. Pois eu também amo esse contexto da palavra despertar, porque ela é o que melhor representa a nossa jornada aqui na Terra. Então, essas 21 lives é justamente para a gente, primeiro, recordar o nosso propósito coletivo. Então, tudo que eu faço, olha eu borrada aqui, tudo que eu falo, tudo que eu faço é no intuito de fazer despertar em você um propósito que é da coletividade, que é recordar o que é o amor e viver o amor e recordar
de que nós todos, de recordar a nossa consciência de que nós somos a parte da unidade. E a unidade, minha gente, hoje se fala muito, há 10 anos, 15 anos atrás, era um assunto meio de gente estranha, gente que tinha era quase que impossível você pensar que aquilo era para você, era algo que você estudava. E eu falo da minha experiência pessoal. Depois eu experimentei me reconectar e depois eu fui estudar o que é isso, né? E ontem eu brincava com a Sofia que toda a experiência é mais ou menos que nem um orgasmo. A gente fala dele, a gente tem teorias sobre ele, a gente lê na internet como chega nele, mas o dia que você tem, você realmente compreende, né? É a experiência que transforma. E de qual experiência que eu tô falando hoje? Da gente voltar à nossa casa, voltar para quem nós já somos. Todos nós temos o propósito coletivo de nos recordar dessa experiência da unidade. Mas a gente se esqueceu, a gente nasce com essa habilidade, a gente nasce conectado com essa habilidade, mas a gente se esquece dela, né? Até os 7 anos a gente vai aprendendo uma série de conceitos, a gente vai criando nossas crenças limitantes. Por que elas são crenças limitantes? Porque elas pegam uma experiência grande do todo e elas espremem isso e chamam a gente de eu, o nosso ego. Para mim, o ego é simplesmente um conjunto de pensamentos e crenças que a gente escolheu acreditar. E o ego, ele faz a experiência da vida se tornar menor, porque ele é uma carapaça que a gente veste e chama de eu. Só que todos nós vemos dessa experiência da unidade e a gente adormeceu para essa experiência. Por isso a gente tem que novamente despertar para aquilo que nós somos. E a nossa jornada de 21 dias também, ela nos faz recordar de que tudo na vida já está dado. O que eu quero dizer com isso? Todos nós já recebemos esse pacote completo de fábrica. Então, quando a gente pensa que está tudo perfeito, que eu não preciso me curar de nada, que eu não preciso compreender e estudar nada, tudo eu já possuo. Eu já possuo, inclusive, a habilidade para me recordar. E aonde estão essas habilidades de me recordar? Simplesmente nas situações que a gente cria na nossa vida. A gente cria tudo na nossa vida para nos recordar de quem nós somos e para nos recordar de que tudo pode voltar para esse estado de paz a qualquer momento. Faz sentido isso para vocês? Quero que vocês me digam. Ego falso, exatamente. O ego é o falso. Eu gosto de chamar o ego... eu não gosto dessa linha de que as coisas são maldosas, que o ego é feito para nos maltratar. Eu prefiro olhar isso como um companheiro nessa jornada. Todas as vezes que eu me engancho na estrutura do ego, é uma grande oportunidade que eu tenho de me recordar aonde eu vou colocar a minha atenção. E toda a nossa caminhada que a gente começou ontem juntos, ela é uma caminhada da gente colocar mais atenção nessa estrutura que vai para além do ego, para além da mente racional, para além das minhas crenças, né? E principalmente eu gostaria que essa caminhada, você caminhando junto comigo, com as ferramentas que eu vou te entregar durante essa jornada, elas servissem para você se recordar de quem você é e para você recordar que você é o mestre de você mesmo. Tudo que você precisa já está dado. Você é o mestre, você é a força maior. Você não precisa de nenhum elemento externo depois que você se recorda de quem você é. Você vai ter a habilidade de escolher pelo seu eu superior e não escolher pela sua parte que te diz eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo. A Dai tá falando aqui, também não gosto dessa perspectiva, né, desse ego que é mal, eu não gosto nem da palavra
autossabotagem. Eu acho assim que esses são grandes presentes que o universo nos dá, da gente nos recordar e aprender com ele. Lembra que eu falei que o propósito coletivo é despertar para a realidade que nós somos, né? Nós somos os únicos seres que nascemos com a habilidade de reconhecer uma identidade. Todos os outros seres, eles vivem na unidade. Olha que lindo e que triste ao mesmo tempo, porque nós temos a habilidade de compreender que existe um começo, um meio, um fim, mas isso também é o que nos amedronta, porque nós temos a noção da passagem do tempo, nós temos a noção da identidade, mas ao mesmo tempo que a gente consegue compreender isso, a gente esquece que a gente faz parte de um plano maior. A gente esquece que a gente nunca esteve separado desse plano maior. Muitas crianças, elas ainda se recordam. Você pergunta para ela se ela é daqui, ela diz eu não. Você pergunta para ela se ela é aquele corpo, ela diz eu não. A gente vai se esquecendo. E toda a nossa caminhada é para nos recordar. Então a gente vai ter 21 dias que eu vou te dar ferramentas para você treinar a habilidade de tirar a atenção das coisas que você coloca na sua vida e faz a sua vida ser recriada. Nós não somos hoje criadores conscientes da nossa vida, nós somos recriadores de uma vida baseada numa experiência passada. E para quem pediu aí uma revisão da aula de ontem eu falei disso, né? Nós temos essas experiências passadas que a gente traz para o momento presente e começa a reprintar a nossa vida a partir de uma ótica do que já passou, né? E tem tudo a ver com o link da aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre o vazio, sobre o se esvaziar. O que a gente quer dizer com se esvaziar? Oi, Amanda! Amanda linda conseguiu entrar. Ai, gente, tô tão feliz! Muito fofas! Muito legal, gente. Faz tudo valer a pena quando vocês estão aqui mandando corações. Então, hoje a gente vai falar do esvaziar. E o que é o esvaziar? Ao longo da nossa vida, eu queria falar um pouquinho sobre estruturas, que é a estrutura que nos separa. Ao longo da nossa vida, não sei se vocês estão vendo aqui, tem um desenho que é uma bolinha e um infinito, né? Essa bolinha, ela representa a nossa mente bem esquemática, né? Nós viemos com essa mente sem nenhuma estrutura de valor que a gente vai aprendendo culturalmente. Então, ao longo da nossa vida, as experiências vão se somando na nossa mente, como experiências de amor, experiências de medo, experiências de separação, quando a gente acha que a gente não foi amado o suficiente pelos nossos pais, enfim. E tudo isso, cada um experimenta de uma forma completamente diferente. Pessoas que já têm irmãos, os irmãos foram criados na mesma estrutura e ao mesmo tempo eles são tão diferentes da gente. Eu brinco sempre que as minhas irmãs, elas parece que tem uma mãe completamente diferente da minha. Por quê? Porque eu experimentei e armazenei as minhas histórias de forma diferente. E aí, todas as nossas historinhas, elas vão entrando pro nosso HDzinho da nossa mente mesmo, tá vendo? Elas vão criando estruturas cerebrais que ficam realmente marcadas no nosso cérebro. Eu não gosto muito eu gosto de falar isso da maneira bem simples, viu, gente? Eu fico imaginando ali que tem um caminhozinho no cérebro e tem, né? Essas estruturas cerebrais são caminhos que a gente faz na nossa mente que são atalhos que a gente pega, porque um conceito muito importante que todos nós temos que ter em mente é que a nossa mente, ela faz tudo para economizar energia. Então ela cria atalhos para
que ela possa rapidamente executar aquela atividade da forma mais simples, mais rápida e mais eficiente, com menos energia. E aí, tá ótimo quando a gente cria um atalho pra gente dirigir. André, oi! Ai, que lindo! Ai, gente, tô tão feliz. Tá ótimo quando a gente cria atalhos pra gente dirigir. Porque quando a gente começa a dirigir, lembra que é muito difícil a gente dirigir? A gente fica pensando, primeira, segunda, terceira, vem vindo o carro, como é que eu dou a seta e tudo. E aí, quando a gente faz daquilo um hábito, a direção fica fácil. Eu dirijo hoje comendo, passando batom, fazendo todas as coisas. E aí, tá ótimo quando a gente tem esse atalho para dirigir, mas a gente faz atalhos com a nossa relação de amor, né? E aí o amor que eu digo não é só o amor do casal, é o amor, a nossa compreensão do amor. E o amor, de fato, todas as nossas dores dizem respeito ao amor. Se a gente não tá no amor, a gente tá no medo, a gente tá vibrando na energia do medo. E aí, todos nós nascemos conectados com essa fonte infinita do amor. E as nossas crenças que nós vamos criando ao longo da vida, que são as nossas histórias que a gente conta, vão sendo repetidas, tamanhas vezes que elas criam uma estrutura fixa dentro da nossa mente. E toda vez que a gente vai por uma situação, ela pega aquele atalho, porque lembra, ela quer economizar energia. Até aí, tá ótimo. Muito bem, eu já compreendi. E a maior parte de nós vive na estrutura mais superficial da nossa mente, né? Como realmente ele deixasse mais perto. E aí, poucos de nós compreendemos e nos recordamos dessa habilidade que a gente tem de acessar níveis mais profundos dessa consciência, aonde a gente está conectado da fonte, aonde a gente não vai num atalho que diz qual é a nossa experiência do amor, porque no final das contas, tudo o que eu quero dizer é quando a gente vai em níveis mais profundos da nossa consciência, a nossa experiência de vida se amplia. Aí eu tô falando de expansão de consciência, é esse despertar. Eu estava adormecida para algo que morava dentro de mim e de repente eu começo a acessar aquele conhecimento e eu desperto para níveis mais profundos de compreensão, níveis mais profundos de entendimento de vida, níveis mais profundos de conexão acima de tudo, né? Faz sentido isso para vocês? Eu tô viajando muito? Vocês estão entendendo? Ai, muito fofo! E aí, a nossa vida, olha lá, que eu falei para vocês que o nosso objetivo coletivo é amar e nos recordar de quem nós somos. Na nossa vida, a gente cria exatamente as distrações. A mente, ela nos distrai porque a gente vai nos atalhos e ela nos distrai porque nós somos seres que precisamos nos recordar do essencial, e tudo que não é essencial é distração. A gente tem as distrações clássicas da nossa vida, né? Que é comer, que são os 7 pecados capitais. A comida, o sono, o dinheiro, a raiva, a soberba, né? São todos desafios que a vida nos traz para a gente se recordar de tirar a nossa atenção desses níveis mais superficiais que a gente coloca a nossa atenção e colocar a nossa atenção na profundidade do nosso ser. E o esvaziar, que é o assunto de hoje, é justamente quando a gente começa a tirar a nossa atenção nisso, porque ao longo da vida a gente vai se enchendo, a gente se enche de histórias, a gente se enche de crenças, a gente se enche de medo. E tudo isso faz com que, de fato, a gente fique tão lotada, nosso HD fique tão lotado, que a gente não consegue perceber que tem algo para além dessas histórias. Então, todo o processo de despertar, ele começa com um esvaziar. É esvaziar daquela estrutura egóica que você acredita
que você é aquela estrutura. E como eu me esvazio dessa estrutura egóica? Em primeiro lugar, é parando de contar essas histórias, né? Grande parte do nosso preencher, do nosso ser, não é feito através do que expande a nossa experiência de vida, que é o amor, por exemplo. A gente nos enche de medo. Quantas vezes na sua vida você falou aquilo que você quer, né? Essa é uma pergunta muito clássica e eu vou deixar ela para você hoje. Se eu for um gênio da lâmpada e disser para vocês o que você quer, você vai saber responder o que você quer ou você vai saber responder o que você não quer? Muitas pessoas, elas têm clareza daquilo que elas não querem, mas elas não têm clareza daquilo que elas querem. E quanto mais eu falo do que eu não quero, mais eu me alimento e me preencho do que eu não quero. Normalmente a gente se preenche do medo, a gente se preenche daquilo que a gente mais teme, é aquilo que a gente mais atrai na nossa vida. Então, quando a gente fala de esvaziar dos nossos julgamentos. Os julgamentos, a gente sai dessa estrutura, dessa fonte perfeita de amor. Por quê? Porque o julgamento, ele parte do pressuposto que a gente está dividido. Existe um certo, um errado, um bonito, um feio. O julgamento faz com que eu me separe da estrutura do ego, porque eu digo, isso não serve para mim. Isso está errado acontecer comigo. E aí eu estou me enchendo cada vez mais e estou me separando. Entendem? Você manda um alôzinho aí, tá? Estamos seguindo você. Tá tudo certo. Sim, exatamente. A Cláudia falou aqui. Muito bom. Olha aqui, meu marido entrou. Oi. Muito bom. E tem uma outra coisa sobre o esvaziar que é muito importante, que quando a gente fala de compreender e experimentar essa estrutura da fonte do amor, essa fonte do amor é a única coisa que não se move na experiência de vida. Ela é a única coisa que ela é consistente, intocável, permanente na nossa estrutura. Vamos brincar que ela é o céu. E nesse céu imenso que abarca tudo, tem várias coisas na frente desse céu que se movimentam. E aí eu vou trazer a imagem da nuvem. A nuvem é tudo aquilo que se movimenta e que não é permanente na nossa experiência de vida. E a nuvem são os nossos pensamentos, são os movimentos, é aquilo que nos distrai. Lembra que eu falei que a nossa experiência é não se distrair e manter a nossa atenção no que é essencial? Essencial é aquilo que nunca muda, que nunca se move, que a raiz permanece intocável. E tudo que se movimenta em torno dessa consciência maior é movimento, é distração, é pensamento, é algo que vem e que vai. É a impermanência da nossa experiência de vida. É isso que mais nos amedronta. Se você parar para pensar, tudo aquilo que mais faz você sofrer é aquilo que mais vai mudar. Olha que a Amanda falou, faz todo sentido, parece também extremamente difícil começar. Mas eu vou aqui te ensinar a fazer isso, Amanda, eu estou aqui para isso. Lá, 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 lá. Então, essa impermanência, né, tudo que atravessa a nossa consciência é o que nos distrai, o que mais nos faz sofrer. Por exemplo, se eu não tenho um amor e eu encontro um amor, eu quero segurar esse amor para mim, eu quero deixar essa sensação de ser amada e amar de forma permanente. Por exemplo, eu brinco sempre, as leis da natureza, elas são impermanentes. A gente nasce com uma bundinha durinha e ela vai cair. Quantas mulheres sofrem com isso? A gente sofre com a impermanência das coisas. A gente quer ficar nova, a gente quer ficar bonita. A gente quer, se a gente não tem um amor, a gente quer um amor. Se a gente quer um amor, a gente não quer perder o amor. É sempre a impermanência que nos faz sofrer. Por quê? Porque a nossa atenção está no movimento. Quando a gente traz a nossa atenção
para a única parte da nossa experiência que não muda, que é a consciência pura e suprema, ali é a fonte de todo o amor, é ali que eu me alimento, é dali que eu me nutro. Então eu me esvazio das minhas estruturas egóicas, das minhas estruturas de sofrimento, para poder experimentar essa permanência e esse amor que a tudo nutre. Ai, eu amo isso aqui, gente. Eu chego e fico arrepiada. Por que eu sou a monja do amor? Porque, para mim, se nós somos feitos da mesma coisa, se a mesa, se a cadeira, se o chão, se nossa pele, é tudo feito da mesma energia em frequências diferentes, para mim, o amor é a única energia que move tudo. Eu chamo essa energia de amor. O amor é a única estrutura que sustenta tudo. O resto tudo é passageiro. Então, se eu tô com raiva, a minha mente pegou uma energia, transformou ela com o nome de raiva e ela disse: eu estou com raiva. Entrou um ego que julga, um ego que separa. Quando eu crio essa estrutura, eu deixo de perceber que eu tenho algo maior dentro de mim. E ao longo da vida, a gente repete tanto essa estrutura egóica do que eu quero, do que eu preciso, do que é importante para mim, do que eu tô com raiva, do que eu preciso ser curada, que a gente se esqueceu do caminho, de que existe algo maior por trás disso. E isso não é nada perto da grandiosidade que é o nosso ser, perto da grandiosidade infinita da criação, né? Então, a nossa jornada aqui de 21 dias é para que a gente deixe de prestar atenção na impermanência, no que vai transitar na sua experiência de vida, e a gente começa a prestar atenção no céu, naquilo que é permanente. E o nosso exercício de hoje, ele é justamente um exercício para a gente. Ontem eu dei o exercício que era o seguinte: para num lugar e fica olhando um objeto na sua frente. E aí ontem eu queria treinar com vocês a habilidade da gente simplesmente perceber o momento que a nossa atenção se foi. Lembra, eu vou falar muito de distração. Então eu botei um objeto na minha frente, eu fiquei olhando para ele. Naturalmente, a minha atenção, eu começo a pensar: ah, meu Deus, mas o pessoal vai parar de prestar atenção em mim porque eu não estou fazendo nada. Embora eu esteja até com um movimento fixo aqui de olhar para a câmera, a minha mente se distrai, né? E tudo que a gente está falando aqui é tomar consciência do momento que a mente se distrai, que a mente se distrai com 90, 120 mil pensamentos por dia. A habilidade de manter a sua atenção focada aonde você deseja é a habilidade que vai te libertar. É liberdade mesmo, libertar do seu ego, inclusive. Então, hoje, o exercício que eu vou propor para você treinar em casa, e aí vocês todos podem fazer agora aí em casa junto comigo. Então, a gente vai fechar os olhos e observe o que você vê à sua frente. E aí, quando eu vou repetir aqui. Então, todo mundo agora, bem gentilmente, vamos dar um tempinho aqui, vamos treinar o exercício que eu tô propondo. Então, você vai, aí onde você tá, você vai fechar os seus olhos e você vai, você não vai poder me dizer, depois você escreve nos comentários o que você está vendo na sua frente. É uma pergunta. O que vocês estão vendo na frente de vocês? Quero que vocês me digam. Pode abrir os olhos e escrever aqui para mim. Quando eu fecho meus olhos, o que eu vejo à minha frente? Aqui a Karine falou, contemplou a natureza. Vamos ver aqui. O que você vê à sua frente?
quando eu fecho os olhos. Eu não sei se a Karine estava falando do exercício, mas olha como a mente é engraçada. Quando eu falo para você, eu fecho os meus olhos e o que você vê na sua frente, uma pessoa fala, eu contei, ó, as luzes piscando, tudo escuro e umas luzes. Não vejo nada, legal. Tem gente que diz, eu vejo a natureza. Tem gente que diz, eu vejo um coração, né? Eu vi uma aura envolvendo. Eu estava olhando a parede, então vi a parede clara. Então, é muito legal você perceber como a mente ela vai criando imagens, né? Às vezes ela traz uma imagem que não tá na sua frente. Ó, quando eu fecho os olhos não vejo nada. Depois começo a representar o ambiente que estou. A mente, a Dai falou assim, eu não vejo nada, mas de repente começam a aparecer imagens. Eu vejo algo que eu sei que tá na minha frente. Eu vejo o celular, né? A mente ela começa a trazer imagens. Por quê? Porque a mente ela não vê muito sentido nesse nada. E aí é esse vazio. A mente ela gosta de estruturas, ela gosta de significados. Então ela começa a trazer, por exemplo, memórias, lembranças. Aí eu falo assim, o exercício é olhar para frente e não ver nada. De repente eu me foco no preto e aí começa a vir uma lembrança da infância, ou eu vejo a porta que está na minha frente. O que eu quero dizer para vocês é que a mente, ela não gosta desse nada. Ela gosta de estrutura, ela gosta de significado. Então, o tempo todo ela está buscando significado e estrutura para ela prestar atenção. E aí, como a gente está falando dessa estrutura permanente e do que se movimenta ao redor, gente, aí eu vou falar para vocês o segredo do universo, o segredo dos grandes mestres da consciência. Todo o exercício de se libertar e do despertar envolve manter a atenção nesse ponto que não muda. Então, tudo que a gente vai fazer ao longo desses 21 dias é treinar você para manter a sua atenção nesse nada. Se eu digo para você, presta atenção nisso que está na frente, é esse preto, é essa luz, né? Aí cada um vai saber o que é. Mas muito rapidamente, muito natural, a sua mente vai começar a criar imagens. Vai começar a criar memórias, vai começar a criar muitas vezes sensações físicas. Por quê? Porque a gente se desacostumou a prestar atenção no que é permanente e a gente presta atenção no que é transitório. E quando a gente começa a se esvaziar, não prestar atenção, por exemplo, nas histórias que a nossa mente vai trazer, nas imagens, nas sensações. Muitas pessoas, quando eu faço esse exercício com elas trazem a sensação física, que também é uma forma da mente se distrair. Muitas pessoas, elas trazem, são muito... tem muito mais a percepção ligada à sensação física, então ela sempre traz uma dor de estômago. Eu falo para ela, o que você vê na sua frente? Ela fala, eu tenho um batido no coração. Ainda bem, né? Faz sentido isso para vocês? Né? Da gente começar a prestar atenção naquilo no céu e não na nuvem, né? O céu é permanente, a nuvem é movimento e a nossa cabeça, ela está sempre se movimentando. A gente se desacostumou a prestar atenção no permanente e a gente presta atenção no movimento. Esvaziar é começar a não prestar mais atenção nas histórias, nos julgamentos, nas nossas crenças, porque ao longo da vida a gente vai contando as mesmas histórias. A Dai adorou o exercício. Gente, é tão simples, a gente se reeducar. Eu gosto de tudo que é simples. Para mim,
A simplicidade, ela traduz tudo, porque se fosse para ser complicado, a nossa natureza ela é simples, a mente é complicada, né? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a prestar atenção no que é permanente. A Leila falou, eu sempre que paro para respirar, tento fazer isso, de focar aos poucos. Eu não sei bem o que você está querendo dizer com isso não, mas assim, a respiração é um ponto focal, né, que a gente pode trazer para a nossa experiência. Mas acima de tudo, a gente quando começa a observar a mente, a gente pode perceber exatamente o momento em que um pensamento cruzou a nossa mente e que a gente se identificou com ele. E é esse processo de identificação com o pensamento que nos faz reviver e recriar nossa vida. Quando a gente tem a capacidade de observar para além do movimento, para aquilo que é permanente, nós passamos a jogar nas regras do nosso criador da nossa vida. Por isso a gente se torna um criador consciente, porque tudo que movimenta são as nossas limitações, são os nossos medos, são as nossas angústias. Então a gente quase sempre mantém a nossa atenção aonde? No medo, na angústia, na limitação. Quando eu começo a olhar além, eu começo a trazer esse potencial infinito que cria e recria a nossa vida, sabe? É disso que eu tô falando, é disso que a gente veio se recordar, o que está para além das minhas crenças. É isso que a gente tem que se esvaziar. Então a gente já tem 2 exercícios que a gente aprendeu hoje, que é o que está para além dos pensamentos. Então eu queria que hoje o treinamento seria esse mesmo. De olhos fechados, você vai parar e vai simplesmente observar esse vazio, esse nada. E aí, ao tempo que você percebeu que a sua mente se distraiu, seja com uma sensação no corpo, seja com um pensamento qualquer, você vai trazer a sua atenção para esse vazio. Aí mora o segredo. Ontem eu falei uma coisa e essa pessoa compartilhou comigo, foi bem bonitinho assim. O mais importante da experiência do despertar não é o tempo que você, não é as vezes que você colocou sua atenção no pensamento, é as vezes que você trouxe a sua atenção para o momento presente. Aí a gente já vai somar mais um conceito. Porque muitas pessoas, quando elas estão meditando, elas falam assim, eu não consigo meditar, eu não consigo parar de pensar. Primeiro, não é parar de pensar, é parar de prestar atenção. Olha aqui, ó, quando eu fecho meus olhos, todos os movimentos estão acontecendo na minha mente, na minha experiência, mas eu escolho colocar a minha atenção no vazio. E se você observar, o vazio é bem maior do que todo o movimento, mas para nós a experiência do movimento é muito maior do que o vazio. E aí, o mais importante não é quando você perdeu a sua atenção, é quando você se recordou de colocar a sua atenção no vazio. É essa experiência que a gente começa a criar a possibilidade de escolher um outro estado de consciência, que é esse estado de consciência do vazio. Muitas pessoas já escutaram a palavra silêncio. A palavra silêncio, ela não é a ausência de som. A palavra silêncio é uma palavra que ela é sinônimo de consciência. Mas o silêncio, nesse caso, ele representa o não movimento. É o silêncio do silenciar da sua mente, que é o movimento, que a mente ela é uma grande distração e a gente passa, quiçá, dias, meses, anos se perdendo dentro dessa consciência. E aí, gente, eu tô falando de outra coisa muito importante. Não são, também eu tô falando de não prestar atenção nos pensamentos bons. Porque isso é uma grande
avanço em relação ao que as pessoas falam por aí. Claro que você pensar pensamentos bons é muito melhor para o seu físico, porque ele te traz pelo menos uma sensação boa. Mas quando eu tô falando de olhar o vazio, eu tô falando não prestar atenção a nenhum pensamento, a nenhum movimento, né? Ah, é legal o pessoal falando Gomonja! Ah, é muito legal. A gente já tá na nosso quase último quarto final de live. A gente tá falando aqui de não prestar atenção nos pensamentos, prestar atenção nos movimentos e prestar atenção no que está para além deles, né? E esse exercício começa de forma bastante simples, fechando os seus olhos e observando esse espaço dessa pelinha que está na sua frente. Naturalmente, a sua mente vai trazer memórias, sensações. Quando a sua mente trouxer essas memórias, essas sensações, naturalmente volte a sua atenção para o vazio. Por quê? Porque cada vez que eu trago a minha história, a minha dor, eu me encho novamente da minha estrutura de ego. Então, a ideia é se esvaziar. Silenciar a mente é se esvaziar das vozes internas. Se esvaziar daquilo que faz a sua vida ser recriada e não criada a partir de uma perspectiva de amor e de paz. Ok? Tem alguém que queria fazer uma pergunta que eu possa responder, porque a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Ah, essa live vale 1 milhão. Ai, gente, eu também acho. Vou falar para vocês. Eu investi muito dinheiro nisso, porque eu sabia, eu tinha certeza que a felicidade era algo que era nosso direito de nascença, assim. E aí, o meu professor sempre falava assim, cara, se alguém falasse pra você que esse conhecimento que você tem hoje, não só o conhecimento como a experiência vale 1 milhão, eu falo, cara, vale muito, vale a minha vida, porque esse é o verdadeiro despertar. Esse é o verdadeiro despertar da consciência. Perguntaram como faz para voltar para o vazio quando se distrai. Simplesmente, quando você perceber que a sua mente se foi, você traz. Simplicidade, gente. Eu percebi que eu parei para pensar que eu não tô mais olhando lá o pretinho. Eu volto e falo, aqui. É simples, é simples. E o mais bonito é que você não está indo no fluxo contrário da sua mente. O mais importante é respeitar esse fluxo mental. A gente não está ali forçando uma situação. Quando a gente passa a treinar mais esse olhar para o vazio, a gente tem mais a gente se toca mais rápido o momento que a nossa mente se foi e se distraiu. Mas a gente começa treinando, é isso. Se 1 milhão de vezes você tiver que trazer sua atenção para o vazio, 1 milhão de vezes você se recordou. Lembra que a gente falou de recordar? 1 milhão de vezes você se tornou consciente de algo que até hoje você fazia de forma inconsciente. E é isso que vai transformar a sua vida. Se 1 milhão de vezes você trouxer a sua atenção para o vazio, 1 milhão de vezes você se recordou. Talvez na sua vida você nunca tenha feito isso. Olha que poder que hoje você tem. Olha o poder de você trazer a sua atenção não para a distração, porque a distração te distrai, mas trazer a sua atenção para o que efetivamente é essencial e aquilo que vai te libertar das suas amarras, porque as distrações são amarras, as distrações são aquilo que nos tiram da experiência maior. E aí eu tô te falando que na presença, e a presença é simplesmente você estar consciente de onde está a sua atenção. Presença não é nada mais além do que isso. Na presença mora o sopro divino, mora a razão da sua existência, mora o seu propósito, que é amar e recordar. Na presença tem amor puro. Na presença tem a sua vida na essência. E se a gente não fizer nada mais forte e essencial do que viver na presença, você está livre.
Você justificou a sua vida, você entendeu por que você está aqui. E é muito, muito simples. Tudo que é de Deus é simples, não tem por que ser complicado, né? Eu sempre fugi desse vazio, achava que tinha um problema por fechar os olhos e ver assim nada. É verdade, Cris, muitas pessoas têm medo desse vazio e é muito angustiante quando a gente começa. Eu era dessas. Quando a primeira vez a minha professora me disse, fecha os olhos e fica 20 minutos ali. E eu vou ensinar uma técnica para vocês. Eu tô indo um passo a passo, tá? Eu vou depois ensinar uma técnica de meditação para você penetrar nesse vazio e ir, digamos, semeando uma nova consciência. É isso que a gente vai fazer juntos, tá? Mas a primeira vez que eu tive que fazer isso, eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Assim, a sensação que eu tinha era de morte iminente, porque é um hábito que a mente tem de estar constantemente em atenção, constantemente trabalhando. Então a sensação era de morte. Então o que eu fazia? Eu falava, vou fazer 1 minuto, vou fazer 2 minutos, vou fazer 3 minutos. E a gente tem que respeitar isso. Mas ao mesmo tempo você vai percebendo que isso não vai te matar. Então o desafio é sempre um pouquinho mais além. Por quê? Porque lembra que a mente faz tudo para economizar energia, então a mente faz tudo para ela ir para o lugar que ela conhece. Ela faz tudo para você, não porque ela é má, mas é porque ela está acostumada a fazer aquilo. Então ela está dizendo assim, ei, bora fazer isso aqui que é bem menos trabalhoso. Então ela cria e recria sensações incríveis. Ou as pessoas ficam com preguiça, ou elas dormem, ou elas têm vontade. Eu já tive vontade de lavar louça, que eu odeio de lavar louça, para não ter que ficar de olhos fechados, né? Então é muito comum experimentar isso, mas é uma questão de ir se habituando. E finalmente eu fiquei 14 horas, foi o meu recorde. Eu fiquei 14 horas num dia de olhos fechadinhos ali, observando esse vazio. E é absolutamente libertador, por todos os lados. Primeiro porque realmente eu esvaziei o meu corpo de estresse, de tensão, de tudo aquilo que a gente vai bombardeando quando a gente recria as nossas histórias, os nossos medos, as nossas angústias. Então a meditação é um grande elemento para você de fato esvaziar fisicamente todas as toxinas e todo o estresse que a gente tem no dia a dia. Então realmente existe um esvaziamento físico mesmo, de estresse, de toxina. Mas tem o esvaziamento mental de você simplesmente não prestar mais atenção naquela sequência de histórias que a gente reconta na nossa vida e que, sério mesmo, ninguém aguenta mais. Ninguém, nem você, e eu vou falar do meu coração, ninguém à sua volta aguenta mais essa história. Entendeu? Então, é ir por esse vazio para falar assim, cara, eu não sou essa história não me representa. Eu não aguento mais isso. Eu quero criar a minha vida em cima de outro patamar, né? E é isso que a gente está fazendo. E começa simplesmente olhando o vazio. Você falou sobre se a força voltar. Você falou sobre se a força voltar para o vazio, não é forçar, é somente estar. Se eu entendi a sua pergunta, nada é forçado. Você vai se dar conta ao longo do processo que muitas vezes a gente se toca que a nossa atenção se foi em segundos. Muitas vezes a gente fica horas. E isso depende do estado da mente e do corpo quando você está fazendo esse exercício. Mas nunca, jamais, em tempo algum, você vai forçar. Porque a nossa mente, ela não trabalha na força, a gente já está justamente respeitando esse movimento da consciência. E tudo que é forçado é contra a nossa natureza. Nossa natureza é absolutamente gentil. A nossa mente gosta de forçar, a nossa mente gosta de impor, o nosso ego gosta de impor. A nossa natureza, ela é absolutamente gentil. Ela tem um fluxo e um movimento. E hoje você está aprendendo o fluxo e o movimento da sua própria mente. Por isso eu não te falo assim, pensa nisso a cada 2 segundos. Por isso eu não falo para você fazer isso de forma mântrica. Eu tô te dando a habilidade de você observar o momento que a sua mente se foi para você naturalmente trazer ela
no momento que você perceber que você se distraiu. Ok? Eu espero que eu tenha resolvido. É uma decisão, sempre é uma decisão e sempre é uma escolha. Mas muitas pessoas, elas não sabem que ela tem essa escolha. A gente acha que a gente vive lá, nesse lugar da nossa mente malucona lá. A gente não sabe que a gente pode escolher por uma consciência. E aí, ao longo da nossa jornada, eu vou dar uma aula que fala sobre estados de consciência, tá? Fica ligado, no estado de consciência eu vou explicar o que é essa escolha por um estado de consciência onde a gente se conecta com o todo. E isso qualquer pessoa pode treinar a sua habilidade para permanecer de forma consistente no estado de consciência da unidade, tá? E isso que me tornou monge, inclusive, a habilidade de poder escolher isso de forma absolutamente fácil e gentil. Foi maravilhoso, extremamente rico, amada. Oi, linda! Também gostei muito de vocês por aqui. Direto do Piauí! Uau! Aqui tá ensolarado aqui. Muito bom, gente. Ai, que coisa linda! A gente tá se encaminhando para encerrar. Beijos aqui do Rio. Oi, Leila! Olha, então a gente tá pro encerramento. Se alguém quiser fazer mais uma perguntinha, como que você se mantém conectado comigo? Primeiro, lá no meu Instagram, ali em cima ou aqui embaixo, não sei, tem um linkzinho que você pode entrar no meu canal do Telegram. No canal do Telegram, todos os dias durante a jornada, eu vou colocar os exercícios que propostos aqui e um mini resuminho para você ir nessa jornada dia a dia. O ideal é que você faça um pouquinho todos os dias, para criar primeiro o hábito. E segundo, para você perceber que é muito mais simples do que você pode imaginar, né? Então é muito difícil para você criar o hábito. E o hábito é que transforma você. Eu só tenho essa habilidade hoje porque eu treinei isso muito, e muito, e muito, e muito. Então vai lá no meu canal do Telegram. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, por favor, manda para mim. Vai ser super legal eu poder interagir com você e saber a melhor forma de eu te ajudar nessa jornada do seu despertar, sabe? Manda lá alguma coisa, não entendi, fala mais disso e tudo, e divulgue essa jornada. Esse é um conhecimento que não tem valor, né? Não tem valor, porque ele é a transformação de você compreender que você é o mestre de si, que todas as respostas estão dentro de você. Eu sou a pessoa que te ajuda a fazer esse caminho para você encontrar dentro de si, para você silenciar e se esvaziar daquilo que você fala. Às vezes a gente não acredita nem que é possível viver isso. Parece que só eu que tenho essa habilidade. Não, eu desenvolvi essa habilidade, alguém me ensinou. E eu tô aqui nesses 21 dias para te ensinar essa habilidade de desligar essa sua mente que te limita, que te diz que não pode, que te diz que não dá, e te conectar àquilo que te trouxe para esse mundo, que é recordar de quem você é, de que você já é conectado com a fonte da sabedoria, da paz, do amor, sabe? Não tem preço mesmo. E tudo isso tá aqui. 21 dias, a gente vai juntos nessa caminhada. Todos nós somos capazes. A Dai tá falando, todos nós temos essa habilidade. A única coisa que nos separa hoje é que um dia eu tomei essa decisão na minha vida de não fazer nada mais importante do que o meu despertar. Por quê? Porque eu compreendi que a única forma de eu estar no mundo servindo a humanidade é sendo eu mesma, mas não sendo eu mesma da forma do ego, sendo eu mesma do que a natureza propôs para todos nós. Nós somos seres completos, perfeitos. Nós vivemos fora desse estado porque nós acreditamos em algum momento dentro dessa estrutura. E todos nós temos a habilidade de nos recordar. No momento que eu escolho me recordar, eu coloco minha atenção nesse estado permanente
e tudo já modificou. Talvez a sua mente hoje te diga que você não conseguiu, mas nessa jornada e a minha vida é dedicada a fazer com que você experimente o que eu já experimento na nossa vida, né? E não tem nenhuma habilidade diferente, só a habilidade de treinar e permanentemente escolher por essa consciência, tá bom? Olha lá, muitos beijos, 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 beijos. Foi muito, muito linda essa live de hoje, eu tô muito emocionada. Tô muito emocionada aqui. Queria agradecer imensamente. Esse vídeo ele vai ficar disponível na live por 24 horas e depois ele vai para o YouTube, ok? Me siga lá no canal do Telegram e temos mais 19 dias, tem muito mais coisa ainda por vir, tá bom? Gratidão imensa, até amanhã, 9 da manhã, estamos juntos. Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Melhor live da minha vida. É o amor do meu coração. Beijo, gente. Gratidão imensa pela presença de vocês. Um beijo.